Olá, gente, tudo bem? Nós vamos gravar hoje o aulão de Votorantim, tá? Porque é aquilo que eu sempre oriento para os meus alunos. O aulão são algumas questões que você não acertaria e que você depois do aulão pode acertar. Mas o aulão não é salvador da pátria, tá? Tem que se dedicar, gente, senão não confia só em aulão, não, senão tem um monte de candidato aí, ó, mandando ver, estudando muito. E é isso que faz você passar. Mas o nosso aulão, o intuito é dar aqui uma geral naquela parte de conhecimentos específicos, né? E eu começo aqui com o ECA, né? Então, o artigo 1 que diz: essa lei dispôs sobre a criança e o adolescente. Considera-se criança para os efeitos de anos de idade incompletos. As bancas adoram perguntar isso. Como o ECA considera uma criança até 12 anos. E a adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Adolescente, 12 e 18. Criança, até 12 anos incompletos, né? Ah, professor, como é que é isso? Esse negócio de 12 anos incompleto, eu não entendi. Gente, não vai perguntar isso na prova, tá? Não vai. Mas é que você está no ano que você completa 12 anos, mas você ainda não tem 12 anos, né? Então, você não completou ainda, você está no ano que você vai fazer, é uma criança. E adolescente, 12 e 18 anos. Por que tem isso, gente? Porque a lei, né, o ECA, estabelece aí algumas questões para as crianças e algumas questões para os adolescentes, inclusive de punição, né? Então, a criança é inimputável, já o adolescente não. Então. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? Nos casos expressos em lei, que são casos específicos aqui. A criança e o adolescente gozam de todos, né? Palavra-chave aí na educação, palavra-chave que eu sempre falo do nosso DNA, da educação da criança, do adolescente. Os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, né, de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhe desfacultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Cuidado, que as bancas às vezes enganam a gente aqui, ó. E às vezes os candidatos, mas espiritual também, olha aqui, ó, físico, mental, espiritual e social, né? Então, em condições de liberdade e dignidade, tá? Parágrafo único, os direitos enunciados nessa lei aplicam-se à religião ou crença, deficiência, condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem, condição que as diferencie das pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Ou seja, é todos, né, gente? Então, para dar ênfase aqui no todos, né? Todos, independente de religião, origem, etnia, raça, todas as crianças estão protegidas, tá? Olha aqui, pergunta que é o que o povo gosta. De acordo com o ECA, considera-se, criança, pessoa até 10 anos de idade incompletos, adolescente, pessoa entre 10 e 17 anos de idade, criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos, adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos de idade, criança, pessoa até 13 anos de idade incompletos, adolescente, pessoa até 14 anos de idade incompletos, adolescentes, pessoas entre que têm 14 e 18 anos completos, criança, pessoa até 14 anos de idade completos, pessoas entre 14, adolescente, pessoa entre 14 e 18 anos completos. Mas ficou fácil, né, professor? O senhor acabou de falar. Exatamente. Mas por que eu coloco a questão logo em seguida? Para vocês terem uma ideia de como que a banca pode perguntar. E isso ajuda você a fixar melhor as informações que eu acabei de passar. O que você responderia nessa? Claro que você respondeu correto, respondeu B, de bola, né? Criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos e pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Olha aqui, ó, letra B de bola, B de beleza. Então, gabarito letra B. É muito importante, gente, você
ter a noção de quando você está estudando, o que a banca pode perguntar, né? O que a prova pode exigir de você. E aí o artigo 4, ainda estamos no ECA, tá? É dever, né, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Muitas crases aí, né? Cheios de crases aqui. Parágrafo único, a garantia de prioridade compreende. Então é importante isso aqui no artigo 4, gente. Criança e adolescente tem prioridade, né? Além de tudo que está colocado aqui, né? Vida, saúde, alimentação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, né? Aí tem as alíneas aqui, ó. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Ou seja, priorizar, né? As crianças e os adolescentes quando houver uma situação de perigo, ó. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Proteção e socorro, né? Não só em caso de perigo iminente ou perigo, tá? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, tá? Então a criança ali sempre tendo essa espécie de prioridade, né? De ser atendida ali pelo poder público, tá? Preferência, ó, sempre o pre aqui, né? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, aquelas políticas de saúde, cultura, educação, né? Destinação privilegiada, ó, é tudo pri, né? Privilegiada de recursos públicos na área relacionada nas áreas relacionadas com a proteção da infância e a juventude. O poder público deve sim privilegiar recursos para investir nessas áreas aí, para garantir tudo isso aqui, ó, vida, saúde, alimentação, esporte, cultura, né, profissionalização. Então é dever da família, da comunidade e da sociedade geral e do poder público, dever de todos, dever de todo mundo, tá aí. Vamos ver aqui uma questão. ECA! Olha aqui, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tornou-se lei federal em 13 de julho de 1990, Lei 8.069. Essa lei foi criada com o intuito de proteger e amparar nossas crianças e adolescentes, garantindo-lhes todas as oportunidades e facilidades, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Com relação à ECA, né, é correto afirmar, exceto, ó, novamente aqui reforçando para você, ó, físico, mental, moral, espiritual e social. Artigo 1. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente, né? Então, você tem que ver o que é correto aqui. E tem um que não está correto, ó, exceto, ó. Tem um aqui que não está correto. O número 1 está correto? Está correto. Vamos ver o B aqui, ó. Considera criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente entre de 12 e 18 anos de idade. Olha, tá legal também, tá bacana. C, artigo 2. Se essa aqui tá correta, gente, ó aqui, ó a expertise na prova aqui, ó. Se essa aqui tá correta, e essa aqui também é artigo 2, vamos ver aqui, ó. Considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 15 anos. Ah, então, ó, se é o exceto, né? Ou seja, aqui já tinha uma dica enorme, né, gente? Dois artigos 2, né? Artigo 2 aqui. 2, artigo 2. Se um tá certo, o outro tá errado, né? Não pode estar os dois certos, porque senão como é que é? Ser 2 artigos certos e ia repetir. Então, olha, banca deu mole aqui, hein, gente? Gabarito letra C, de casa, né, de criança, de constituição.
Artigo 4, é dever da família, da comunidade, da sociedade geral, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte e lazer. Por que é importante você fazer questão, gente? Por questões. Porque você vai revendo também, né? E vai fortalecendo a tua memória de longo prazo. Né? Então aqui, ó, gabarito letra C. Olha a dica aqui, né, gente? Tinha 2 artigo 2, então um tá errado. Aqui facilitou demais. C, gabarito letra C. C de casa, C de criança, C de comunidade. Do direito à educação, né? Aí fui lá para o artigo 53, claro que eu peguei aqueles que mais aparecem aí nas provas, né? Senão a gente ia fazer o ECA todo de novo aqui. Artigo 53 cai demais, gente. E aí diz o quê? A criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Inciso 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É igualdade de condições, tá? 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. É verdade, professor, que a gente pode contestar os critérios, a criança ou adolescente pode contestar, sim, pode contestar os critérios avaliativos, e se a escola não responder, né, adequadamente, ele pode recorrer a instâncias superiores, a Secretaria de Educação, por exemplo. Tá? E direito, o inciso 4, direito à organização e participação em entidades estudantis. Olha lá, hein? 5, acesso à escola pública e gratuita, conhecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de educação básica. Isso foi alterado em 2019. Importante, gente, isso aqui, ó. Acesso à escola, né, de pública, gratuita, perto da sua residência. E se tiver irmão, né, que esteja na mesma etapa ou ciclo, né, também tem que garantir vaga aos irmãos, tá? Então, importante o inciso 5, guarda ele aí, guarda ele. Parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das propostas educacionais. Outro parágrafo que aparece bastante, esse parágrafo único aqui do artigo 53, né? Os pais ou os responsáveis, eles podem participar do processo pedagógico. E lembrando que a escola é democrática, então estimula essa participação de todos. E o artigo 53A também, que é novinho, gente, foi mudado em 2019, então é importante e esse é um tema que tem aparecido bastante nas provas. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas, tá? 53A, chama a atenção de vocês, é novo, assim como esse aqui também, né? Então não esqueça lá, da escola pública, gratuita, próximo da residência, que os irmãos também podem ter vaga no mesmo estabelecimento se forem na mesma etapa ou ciclo. E aqui, ó, da conscientização, né, das medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de drogas, o 53A, tá? Olha aqui uma questão, segundo o artigo 53 do ECA, é assegurado a criança e adolescente, ó, muito característica esse tipo de questão. Lembrando que a banca lá de Votorantim é só 4 alternativas, né? Inciso 1, o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, ok, né? Faltou aqui a parte dos irmãos, mas não tem problema. 2, o direito de organização e participação em entidades estudantis, ok. Eu sempre recomendo, gente, que você, ao fazer esse tipo de questão, olhe aqui primeiro as alternativas. Tem alguma alternativa que tenha 1, 2, 3 e 4? Não, né? Nenhuma. Portanto, o que eu deduzo?
que pelo menos uma está errada. Já de cara, eu vou, né, pode ser mais de uma, pode ser. Mas de cara eu já vou deduzir o seguinte: bom, se não tem 1, 2, 3 e 4 na alternativa, ou todas alternativas corretas, significa que pelo menos uma está errada. Pode ser mais de uma? Pode. Então isso já dá uma dica boa aí, né? A igualdade de condições para acesso e permanência na escola, ok. Poxa, 1, 2 e 3 estão ok, né? Tem aqui? Tem. Vamos ver a 4, então. Ter educador com excesso de faltas injustificadas está correto, apenas o contido em... É claro, isso aqui também foi fácil, e de escola, né? A 4 não tem nada a ver, né? Ter educador com excesso de faltas. Isso é assegurado, então o professor vai faltar um monte lá. Não, né? Lógico que não. A lei vai assegurar isso? Lógico que não. Então, 1, 2 e 3, mamão com açúcar, gabarito E, né? E de escola. Às vezes caem umas fáceis também. Às vezes não. Às vezes. Artigo 56. Esse também é campeão de cair nas provas, né? Os dirigentes de estabelecimento de ensino. Quem é aqui, Os dirigentes. Não são os professores. Não são os auxiliares, não. Os dirigentes. Os professores e os auxiliares devem comunicar aos dirigentes. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos, 2, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, e 3, elevados níveis de repetência. Então, o dirigente da escola, né, estabelecimento de ensino, ele deve comunicar ao Conselho Tutelar o quê? Casos de maus tratos envolvendo seus alunos, faltas, né, injustificadas, evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Significa que a escola tem que ir atrás, tem que ligar, tem que comunicar, tem que mandar carta, tem que tentar fazer visita. Não é simplesmente, está faltando muito, vou lá e ligo para o Conselho Tutelar. É esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência, tá? Olha aqui, 4. Consoante o artigo 56, né? O consoante assim, de acordo, né, com o artigo 56, e é isso que eu falo. Senca, não quer saber se você concorda, discorda, né? Não é uma prova de opinião. Prova de opinião seria uma prova aberta, com questão, uma dissertação. Aqui é prova de alternativas, prova objetiva. Então você tem que responder o que diz a lei. Tá? Cuidado, não vai brigar com a prova. Eu não concordo com ECA, né? Mas é a lei vigente, tá? Não é na hora da prova que você vai brigar com ECA, tá? Certo? Consoante o artigo 56 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe aos dirigentes do estabelecimento de ensino comunicar ao Conselho Tutelar um dos seguintes casos apresentados a seguir. A. Maus tratos causados pelos alunos aos professores. É isso, gente. Reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Ausência ou irregularidade de transporte escolar, prejudicando a frequência dos alunos nas aulas. Elevados níveis de queixas dos professores pelo mau comportamento dos alunos. Consumo de entorpecentes pelos pais ou familiares dos seus alunos. E aí, o que você vai marcar nessa alternativa, né? Consoante com o artigo 56 que nós acabamos de ver. O que fala lá no 56? Fala de maus tratos causados pelos alunos aos professores, fala de ausência de transporte escolar, fala de queixa de professor, fala consumo de entorpecente, não, né? Fala o quê? É a B, gabarito letra B de bola. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, letra B de bola, B de beleza. Artigo 83, gente, que vai falar o quê? Sobre viagens, né? Quando que pode viajar? Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos, o detalhe, menor de 16, guarda isso aí na tua cabeça, menor de 16, maior de 16, pode, né? Poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial.
Ah, professor, como é que é isso aqui, né? Viajar quer dizer que eu moro ali em Votorantim. Se eu tiver aqui na cidade do lado, precisa de autorização? Não, porque aí é parte da comarca, né? É ali, as cidades em torno, não. Aquelas cidades que tem transporte municipal, não, né? Não, até porque tem aluno, por exemplo, tem 15 anos, faz curso, pega o ônibus, vai. Não, aí é quando vai viajar para mais longe, fora da comarca, fora das proximidades ali, tá? Aí, parágrafo 1, que vai explicar isso aqui. A autorização não será exigida quando a tratar-se de comarca contígua. Então, aquelas cidades vizinhas, né? Contígua ali, né? Uma cidade do lado da outra, da mesma região, que tem transporte ali, as municipal, às vezes, né? A da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana, né? Então, vamos supor, sou aqui da região da Baixada Santista. Então, tem Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande. Aí, vamos supor que eu tenha 15 anos, eu moro em Cubatão, eu quero ir para Santos, eu preciso de autorização? Claro que não, tenho 15 anos, eu faço curso de inglês lá, pego o busão lá, municipal, vou, tá? Não precisa de autorização. Agora, eu quero ir para, deixa eu ver, eu quero ir para Votorantim, não posso me despencar da Baixada lá para Votorantim, né? Sozinho? Opa, aí não. B, a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. Aí tudo bem, faltou o A aqui, né? Estiver acompanhado. Ó, não é acompanhado, não é acompanhado. Então, aí tudo bem. Nesse caso, não será exigida autorização. Acompanhado, né? De quem? 1. De ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Professor, o que é ascendente? Eu não entendi nada disso. Colateral maior, também não entendi nada disso. Então, vamos lá. O que é ascendente? Gente, ascendente é para cima. Quem é para cima? Né? É o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, o tataravô, é tudo para cima, né? Seus ascendentes para cima, certo? Os ascendentes, né? Os que vieram antes de você, os que vieram antes. E o colateral, aqueles do lado, né? Tio, tia, né? Os do lado, aqueles que... Irmão também é colateral, né? Então, tudo ali até o 3º grau, né? Também não vai pegar lá o tio do tio, né? Aí não, né? Aí, e tem que ter documento, documentalmente o parentesco, tá? Comprovado, né? E 2, o pai autorizou, ok, né? Vamos supor, ser jogador de futebol, tem lá 13 anos, precisa jogar em outra cidade, outro estado, sendo um time aí, o pai vai lá, autoriza, né? A mãe, ok, o treinador vai ter lá a responsabilidade, tá? Sem problemas. 2, parágrafo 2, a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Isso é muito comum, como eu disse, no esporte, né? Então, você não ficar lá toda hora dando autorização, né? Autoriza o técnico, bababá, lá, tudo certinho, o juiz libera lá, aí por 2 anos, aí depois se renova. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, aí é dispensado, né? Estiver acompanhado de ambos os pais, tá com o pai e a mãe, vai viajar para o exterior sem problema, né? 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Então, você está lá, né? O pai vai viajar, vai para a Europa com o filho. A mãe autorizou? Ok, tá? Tem que ter autorização. Por que é feito isso? Para evitar, né, que numa separação aí, o pai ou a mãe fuja com a criança para o exterior sem autorização, né? De um dos dois, né? Tem que ter a autorização. Quem for com a criança tem que ter a autorização do outro ou viajar os dois juntos. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Isso aqui é para evitar aí os casos, né, de prostituição infantil, de sequestro de crianças, enfim. Tá? Artigo 85. Então, só pode sair, né,
não pode gente ou domiciliado no exterior, tá bom? Para evitar também, né, aqui comércio de crianças, né? Então, o casal vendeu o filho. Ah, Fábio, isso não acontece. Meu amigo, acontece. Então é proibido, tá? É proibido. Mesmo, não tem aqui autorização de pai e mãe, não. Primeiros socorros e prevenção de acidentes aplicados ao ambiente escolar, né? Como agir frente a um acidente. Então, o importante desse documento é essa ênfase aqui, ó, no tenha calma e firmeza para usar os conhecimentos de primeiros socorros, respeitando suas limitações. Observar o local do acidente, verifique sua segurança e das demais pessoas. Não se torne mais uma vítima. Teve até um comentário no canal, né? Falar assim, eu não concordo com isso. Gente, você, na hora da prova, está respondendo de acordo com o socorro especializado, informando o local do acidente, telefone, situação da vítima, a coluna. Aí você fala assim, a pessoa estava lá, eu fui lá, tirei ela dali, socorri e tal, mexi. Aí você mexeu de forma inadequada. Aí um médico fala assim, ela teve uma lesão na coluna porque no socorro foi movimentado ela. Já pensou? Você vai ser responsabilizado pela família. Então, existem lá toda uma série de orientações, dependendo do local afetado, né, dependendo do acidente, é melhor chamar os especializados, né, pessoa, socorro especializado, porque se tiver lá um risco de paralisia, é claro que você não vai deixar a vítima mais trema, aqui ainda saiu trema. Procure tranquilizar a vítima. Execute somente o procedimento que souber fazer com segurança, para evitar maiores complicações no estado da vítima. Então, se você tem segurança para fazer, ok, se não, evitar, né? E aguarde no local o socorro especializado. Aqui tem que ser em último caso mesmo, tá, gente? Tome cuidado com atitudes incorretas e precipitadas, isso pode agravar a situação. Monitore sempre os sinais vitais até a chegada do socorro. Isso é importante. Olha aqui, o que são sinais vitais? Também teve uma dúvida lá no canal, porque eu coloquei uma pergunta que tinha o sinal vital de pressão arterial. Neste documento, que é o que cai na prova, né, que é o manual de... aqui, esse que eu esqueci, primeiros socorros, né, nas escolas, esse traz só 3, tá? Respiração, pulsação e temperatura. Então a banca ela vai ter que perguntar sobre esses 3, respiração, pulsação e temperatura. É que na Anvisa, né, a questão arterial, pressão arterial também entra como sinal vital, tá? Mas nesse documento não colocou, só colocou respiração, pulsação e temperatura. Em alguns documentos traz pressão arterial e consciência também como sinal vital, né? Então aí tem uma variação. Mas esse que vai cair na prova diz o quê? Respiração. Podemos observar o ar que entra e sai dos pulmões pela expansão do tórax ou sentindo com nossa face colocada próxima do rosto da vítima. Normalmente, a frequência da respiração das crianças é de 15 a 30 por minuto e dos adultos de 12 a 20 por minuto. As das crianças é maior, tá vendo? De 15 a 30 e do adulto de 12 a 20, né? Então, guarde aí esses detalhes. Pulsação, podemos observá-la com mais facilidade no pulso ou na carótida, aquela artéria que fica no pescoço, utilizando os dedos médios e indicador para pressioná-lo, assim no pescoço, né? Aqui na carótida, na artéria, tá? A pulsação normal de uma criança é 120 batimentos por minuto. E dos adultos de 70 a 80, tá? Sai um errado aqui. 70 a 80 em adultos, né? Então, tem gente que tem um pouco mais, gente que tem um pouco menos. Às vezes você tá numa criança estava correndo, é natural que esteja maior, mas ela vai baixando à medida que ela fica quieta, certo? E nos adultos de 70 a 80. Eu já tive, por exemplo, batimento de 50 e poucos, né? Quando eu estava em crise de ansiedade, às vezes já tive até de 40 e pouco, gente, para você ter uma ideia, né? Como o emocional afeta a gente. Então, olha só, 120, né? E de 70 a 80. E temperatura? Está muito frio, muito quente.
e pode-se observar se a pele fica pálida ou arroxeada. Esse é o normal, tá? O normal, né? A febre, né? O documento nem cita isso, mas a febre é caracterizada aí com 37,5, né? Então 37 a gente fala que está subfebril, né? Mas aqui, ó, fala normal 36 e 36,5. A banca só pode perguntar o que diz esse documento, gente. O que diz os outros documentos ela não pode perguntar, porque ela não colocou no edital, e a regra do jogo é, você só pode perguntar aquilo que está no edital, tá bom? Prefeitura Municipal de São Paulo, né, que foi um documento que também cai aí, Manual de Boas Práticas de Higiene e Cuidados com a Saúde para Centros de Educação. Olha aqui, ó, já começa, esse aqui pode perguntar isso, ó. Quando a criança estiver quente ao tocá-la, deve-se verificar a temperatura usando um termômetro. Se a temperatura estiver acima de 37,5, ó, tá nesse documento aqui, ó, considera-se febre. No caso de persistência ou agravamento do quadro febril, orientar os pais para levar a criança ao médico ou serviço de saúde. Lá será avaliado o motivo da febre e será prescrito o medicamento certo para a criança. É importante que você tenha na sua cabeça. Auxiliar, futuro inspetor, pessoa que vai trabalhar na escola. Você não é médico, então não prescreva medicamento. Nossa, eu tomo essa dipirona aqui, é ótimo para baixar a febre. Para você, pode ser. Mas quando você vai passar para outro, você está fazendo um ofício que não é seu, que é prescrever medicamento. Você fez medicina? Se não fez, não prescreva remédios. Ah, Fábio, você está falando isso assim? Claro, gente, porque vai que a criança tem uma alergia, vai que dá um problema. De quem é a responsabilidade? De você que prescreveu o medicamento. E aí, gente, tem algumas ações que se toma quando a febre atinge um patamar elevado. Está no documento lá, que é o banho, né? Banho para baixar a febre, ligar para os pais imediatamente, e se não, ligar para o socorro especializado. Nada de fazer medicação, né, que não tenha prescrição médica. Se tiver lá receita, ó, em caso de febre, ministrar tal medicamento, ok, aí você está respaldado, porque a mãe deixou lá uma receita, passou no médico, tá tudo certinho. Agora, por livre, espontânea vontade, você prescrever medicamento, a banca pode explorar isso, pode perguntar isso. Não, nunca, tá? Nunca. A febre é um sinal do organismo de que algo não vai bem, indica a necessidade, além do seu controle, baixá-la com medicamentos. Do diagnóstico médico para tratamento da sua causa. A febre é um sinal do organismo de que algo não vai bem, indica a necessidade, além do seu controle, baixá-las com medicamento. Repetiu aqui, né, a frase. Ficou duas vezes aqui. Clicou duas vezes. Né? Então, olha só, cuidado, né, com isso. Quando, aqui a orientação, ó, quando a temperatura estiver acima de 38,5 e caso os pais prescrição médica, veja, o pai e a mãe deixou lá sem prescrição médica. É para você ministrar o medicamento? Não, não, né? Por quê? O pai pode estar agindo como eu falei que você não deve agir. O pai resolveu dar um remedinho lá. Porque, gente, se dá alguma coisa errada, né? Aí o pai e a mãe pode usar de má fé e falar assim, não, cuidado, né? Cuidado. Mas o pai e a mãe não vai fazer isso, gente, né? Eu não vou nem citar aqui o que eu já vi em escola. Então, não faça isso. Só dê medicamento antitérmico se tiver prescrição médica, tiver um documento falando, é para administrar tal remédio, certo? O mesmo pode ser dado na unidade escolar, aqui ele está falando do Centro de Educação Infantil, né? CEI, Centro de Educação Infantil. Se não houver nenhuma indicação de qual medicamento pode ser ministrado, dar um banho morno, até que os pais responsáveis compareçam ao CEI, Centro de Educação Infantil.
É importante abaixar a febre, porque uma das complicações da febre em uma criança pequena é a convulsão. Os medicamentos só podem ser administrados às crianças sob prescrição médica e quando autorizado pelos pais responsáveis. Então, explorar, porque muita gente fala, qual é o problema de dar um remedinho? É aquele senso comum que a banca quer ver se você sabe diferenciar, se você tem responsabilidade, se você, Então, isso precisa estar muito bem claro na sua cabeça. Cuidados para o desenvolvimento da criança, manual de orientação às famílias, é um documento também bastante extenso, e que vai falar de muitas coisas, de como orientar as famílias, a importância da orientação para as famílias, desde o nascimento até uma semana, o bebê aprende, então vai falar de todo o carinho que tem que ter, todo o amor, todo o cuidado, desde a gestação até o desenvolvimento da criança, durante a sua vida inteira, filho é uma responsabilidade para a vida inteira. Então, assim, todos os cuidados, é preciso amor, carinho, dedicação, A família tem responsabilidade, sim, na criação das suas crianças. Tem compromisso, Tem que ter compromisso. Há aquelas histórias que a gente ouve nas escolas, eu não tenho tempo. Opa, peraí, como não tem tempo? O filho, a filha, requer tempo, certo? E a partir do momento que a gente coloca ele nas nossas vidas, a gente sabe que terá que dedicar tempo, porque não é que a gente quer, É uma obrigação do pai e da mãe. Obrigação, dever, está na lei, Está na lei, Então, se não quisesse ter essa obrigação, não tinha filho. Olha lá como é fácil, Então, gente, o bebê aprende desde o nascimento, Então é importante, por isso que a creche é um equipamento da educação, É uma unidade da educação. E aí vem aqui algumas orientações. Brinque. Por quê, gente? Brincar e comunicar-se, Brincar e interações são extremamente importantes para a criança. Estimula o aprendizado dela. O bebê está lá, o bebê está aprendendo com as suas brincadeiras, com os seus gestos, com a sua voz, ele está sempre aprendendo. Então, brinque, proporcione meios para que seu bebê veja, ouça, movimente braços e pernas livremente e toque você. Acaricie e conforte o bebê suavemente. É bom o contato pele com pele. Olha o papel da mãe aqui, O papel da mãe, do pai, da família. Bebê, tocar o bebê, deixar que ele se movimente, que ele brinque, que ele toque, que ele acaricie. Comunique-se, olhe nos olhos do seu bebê e fale com ele. Mas ele entende? Sim, está estimulando, A amamentação, bom momento para isso. Por isso que a criança às vezes está amamentando, está olhando para a mãe, Está ali olhando para a mãe. Até um bebê recém-nascido consegue ver o seu rosto e ouvir a sua voz. Olha que importante essa orientação. Isso aqui pode perguntar na prova. Primeira semana a 6 meses. Aqueles primeiros momentos. Aqui nós estamos falando da primeira semana a 6 meses. Ó, o brinque de novo. Ofereça meios para que seu bebê veja, ouça, movimente braços e pernas levemente e toque você. Aos poucos, movimente lentamente objetos coloridos para que o bebê possa pegá-los. Está estimulando ali o bebê. Exemplos de brinquedos, chocalhos, brinquedos com corda de puxar. Sempre brinquedos que não causem risco para a criança, é importante isso. Então, da primeira a 6ª semana, todo esse processo aqui, E aí o brincar e o comunicar, a interação, são extremamente importantes. Comunique-se, sorria e ria com o seu bebê. Fale com ele, inicie uma conversa, imitando sons e gestos do bebê. A comunicação é extremamente importante, assim como a brincadeira. Olha, de 6 a 9 meses,
Brinque, dê ao seu bebê objetos domésticos limpos e seguros, que ele possa manipular, bater e deixar cair. Por exemplo, potes com tampas, vasilhas e colheres. Aí tem muita gente que fala assim, mas tem gente que não tem condições de comprar brinquedos. Gente, às vezes um pote, uma tampa, desde que nada que vá ferir o bebê. Vasilha, colher, é importante para as crianças, porque ela vai jogar, vai bater, tudo isso é estímulo, tá? Tudo isso é estímulo. Lembrando que tem que estar limpo e seguro, de 6 a 9 meses. Comunique-se, responda aos sons e interesses do bebê, tá? Ele já vai estar ali associando aquela palavra ao nome dele. Então, ele vai estar fazendo ali conexões, desenvolvendo ali a parte dele cognitiva de aprendizado, tá? Então é importante. Mas o bebê faz barulho. Sim, faz barulho. Tem que deixar fazer, tem que deixar, ele manipular objetos, isso é importante para o desenvolvimento. De 9 a 12 meses, brinque. Esconda o brinquedo preferido do bebê debaixo de um pano ou de uma caixa. Observe se ele consegue encontrá-lo. Brinque também de cadê? Achou, Todo mundo faz essa brincadeira. Vai tocar e se abre a mão. É a brincadeira do cadê? Achou, tá? Mas isso estimula? Sim, estimula o desenvolvimento. Comunique-se, Diga ao seu bebê o nome das coisas e das pessoas. Fala mamãe, papai, au au, cachorro, Então, mostra a ele como dizer as coisas com a mão, como tchau, tchau, por exemplo, brinquedo recomendado, bonecos. Então, você pode aí, isso vai tudo estimulando a criança. E veja, está sempre por etapas aqui, ó. E o brincar e comunicar são extremamente importantes. De 12 meses aos 2 anos, brinque, a fase do brincar, gente. Por quê? A criança, nesse momento, o cérebro da criança, ele se desenvolve muito com as brincadeiras e jogos. Por isso que na creche é tão enfatizado, na BNCC também diz isso, enfatizado que as brincadeiras e as interações, interação com os adultos, com as outras crianças, isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Dê à criança coisas que ela possa montar, empilhar, guardar em recipientes e depois tirar. Exemplos de brinquedos, objetos de juntar, montar, empilhar, caixinhas, pedaços de pano. É importante a criança fazer aquele processo de juntar, empilhar, organizar. A criança começa aí a desenvolver várias habilidades. Comunique-se, faça perguntas simples à criança, responda as tentativas do seu filho de falar, mostre e fale sobre a natureza, figuras e objetos. Gente, e tudo isso aqui, tem uma coisa que eu preciso dizer, é muito importante que seja feito com maior amor e carinho. As crianças só aprendem a amar se alguém ensinar isso para elas. Se for só grito, xingamento, palavrão, essa criança não cala a boca! A criança vai aprender o quê? Vai aprender a gritar, vai aprender a ser agitada, vai aprender a falar palavrão, certo? Então, quanto mais as crianças, elas aprendem muito pela imitação, dos adultos, tá? Então, cuidado com isso. 2 anos ou mais, brinque, ajude seu filho a contar, dar nomes e comparar as coisas, isso aqui é maior que esse é menor para ele, Exemplos de brinquedos, objetos de diferentes cores, formas para serem agrupados, giz e quadro negro para desenhar, brinquedo e tal. Mas é possível hoje fazer brinquedos seguros, com reciclagem, tem inúmeros exemplos na internet, fazer um chocalhinho. Na nossa infância, na minha infância, não tinha muito brinquedo. E a gente inventava coisa, Inventava com caixa de ovo, inventava com garrafa, inventava com 10 mil coisas lá, a gente fazia brinquedo, Então, a gente precisa estimular essa criatividade, pondo as suas perguntas, ensine histórias, músicas e jogos,
conversa sobre PSF. Todo mundo sabe que é o PSF, Programa Saúde da Família. São aqueles agentes que vão visitar as pessoas, né? Vai falar dos cuidadores e de todos os cuidados da criança, desde a gestação, né? Desde a gravidez até o nascimento, né? Então, esse é um documento bem amplo, bastante interessante. Se você tiver tempo de ler, leia, né? E aí, começa assim, ó, falando pontos gerais aqui do documento. Esses estudos concluíram que o desenvolvimento infantil é mais fortemente influenciado pelas forças ambientais do que pelos fatores genéticos. Segundo o documento, toda hora é hora de cuidar. Por isso que eu falei, né? O ambiente conta muito ali para a criança. Se é um ambiente de carinho, amor, dedicação, de estímulo, pai, mãe, irmãos, todo mundo ali, né? Agora, se é um ambiente de briga, de grito, de confusão, o que o desenvolvimento da criança será impactado por isso, né? Positivamente, se for um bom ambiente, negativamente, se for um ambiente ruim. Cuidados precoces e nutrição têm um impacto decisivo sobre o desenvolvimento infantil, né? Então, isso é importante, a gente sabe aqui que muitas vezes algumas famílias não têm as condições necessárias, né, de alimentação adequada, e aí a criança tem problemas de nutrição, e por isso que é importante a ampliação da creche, porque a creche tem uma alimentação, e isso certamente ajuda muito o desenvolvimento da criança, e os cuidados, né? Aqui o cérebro humano tem uma grande capacidade de desenvolvimento, mas tudo depende do tipo de estimulação e do período em que a mesma acontece. Nós vimos lá, né, vários estímulos que tem que ser feito e as idades, então é importante você ter isso na cabeça, que é importante. O cérebro tem uma capacidade de desenvolvimento e nessa fase da infância, muito. Hoje as pesquisas demonstram ser transformado, né, porque o cérebro ele tem uma plasticidade, vai ter dificuldade, né? As crianças se desenvolvem brincadeiras, então isso está muito presente no edital, brinquedos e brincadeiras, e a importância disso. Acredito que vai cair perguntas sobre esse tema, a importância da brincadeira no desenvolvimento da criança. E aí são brincadeiras adequadas, são brincadeiras planejadas, né? Mas não tem aquela brincadeira espontânea? Sim, tem aquela brincadeira espontânea, que você deixa as crianças brincarem, mas aquela brincadeira com cunho pedagógico, ela deve ser pensada, planejada, né? Você deve ter ali, o professor deve fazer o planejamento do que ele quer atingir, como ele quer, né? Não é só, brincar, pode brincar aí, criançada, isso é o espontâneo. Uma vez ou outra, sim, tem que ter o espontâneo. Agora, no processo educativo, a brincadeira ela tem que ser pensada. Os brinquedos têm que ser pensados. O que você vai usar? O que você quer atingir com aquilo? Né? Porque senão fica espontaneísmo. Aí não precisa nem da pedagogia, do professor. Né? Qualquer um faria educação, certo? Então, olha só. Informação importante. Eu coloquei isso aqui, tá no documento, porque muita gente não sabe, hein? Incrível, mas muita gente não sabe. O puerpério, o que é isso, professor? O que é puerpério? É o período que se segue ao parto e termina no momento que os órgãos reprodutivos e o estado geral da mulher retornam a uma situação semelhante ao que eram antes da gravidez. Refere-se a um conjunto de fenômenos, habitualmente dividido em 3 etapas. E as bancas adoram perguntar quando fala 3 etapas, né? 2 etapas, as bancas adoram fazer esse tipo de pergunta. Então, você tem que saber o que é puerpério, período que se segue ao parto, a mulher puérpera, né? Outro dia eu falei isso aqui, o pessoal, o quê? O que é isso? Puerpério. É o período que se segue ao parto, né? Então, olha só, está dividido em 3 etapas. Imediata, do 1º ao 10º dia após o nascimento do bebê. É aquela imediata, tá? Mais próxima ali do nascimento. Tardia, do 10º ao
45º dia, tá? Então, já um período mais longo. E a remota, após o 45º dia até o retorno da ovulação, seguido ou não de menstruação. É um momento da vida marcado por mudanças familiares decorrentes da chegada de um novo integrante, o bebê. É comum ocorrer que, diante da novidade, a atenção da família puérpera não se dê de modo suficiente e adequado, né? Então, pode gerar uma série de problemas, gente. Inclusive rejeição à criança, depressão após parto. Então, são problemas que ocorrem. Ah, mas como? Ocorre, tá? Então, é importante estar atento a isso. Esse documento ele vai detalhar uma série de questões importantes para que tenha atendimento a essas pessoas, né? Quando falamos de tempo curto para o cuidado, estamos falando do tempo de quem? Né? Então, essa é uma das falas que mais me incomoda quando eu estou na escola. Eu não tenho tempo. Gente, quando a pessoa fala isso, eu fico pensando assim, será que o filho não é importante? Porque o que é mais importante na nossa vida do que os nossos filhos? Se você não tem tempo para eles, né, a pessoa vai falar, eu trabalho, eu não sei o quê. Gente, tudo isso a gente entende, mas não ter tempo nenhum para a criança, aí não dá para entender. Olha só, alguns minutos, e não é nem o tempo, você pode passar pouco tempo com uma extrema qualidade, carinho, afeto, dedicação, você pode passar uns minutinhos, né? Eu mesmo fico longe das minhas filhas a semana inteira, né? Porque eu trabalho em outra cidade, de segunda a sexta. Mas eu procuro, quando estou com elas, né, ter um tempo de qualidade, tá? Alguns minutos que os pais possam estar com ela, a criança demonstrando interesse, brincando com ela, arrumando sua sacola da creche, ajudando no banho, tocando-a, carregando-a, minando-a na hora de dormir, olhando ou estando por perto enquanto ela brinca, fazem parte de um conjunto de ações de cuidado e atenção muito importante para o seu desenvolvimento, né? Então, é um momentinho assim que você sabe, criança chegou da escola, perguntar, filho, como é que foi seu dia? O que aconteceu? Tem alguma coisa interessante da escola? Mostrar interesse. Isso aí leva o quê? 5 minutos? 3 minutos? Né? Você fez sua lição, filho? Deixa eu ver, mostra o seu caderno. Né? Isso aí, gente, coisa de 10 minutos. A pessoa não tem 10 minutos para fazer isso? Tem gente que já me falou que não. Ó, né? Então, gente, poxa, né? A criança pode aparecer com perguntas? Sim, pode aparecer. As crianças aprendem imitando, está lá no documento. Se as crianças aprendem imitando, isso quer dizer que elas são muito atentas ao que acontece no ambiente onde vive e vão se comportar copiando as outras pessoas. Lembra do exemplo que eu dei do trânsito? O pai e a filha de bicicleta vindo na contramão com o sinal aberto para os carros e ele passando no meio lá, né? Os carros freando e ele lá com a menina na bicicletinha. Né? Então, vai aprender o quê? A mãe, o pai que só xinga, só grita, só tem palavra agressiva, só lamenta a vida, né? Só lamenta. Ah, essa criança é uma praga, essa criança é um inferno, essa criança é um demônio. Se você falar isso para a criança, ela vai ser o quê? O que você está dizendo, né? E ela vai imitar o seu comportamento de grito, é isso que a criança vai ser, né? Sua linguagem, suas maneiras que elas se relacionam. E aí o professor também, né? Imagina, a criança já tem esse ambiente em casa, chega na escola, o professor faz a mesma coisa, aí danou-se, aí não tem nem balança, né? Porque se ela chega na escola, a professora é afetiva, a professora é ali cuidadosa, carinhosa, isso não significa não ter autoridade. Muita gente confunde isso. Ah, a pessoa é boazinha, então não tem autoridade. Não tem nada a ver, gente. Autoridade
significa amor também. Então, às vezes você tem que dar uma bronca, tem que ser firme. Olha aqui, hein? Não quero isso aqui. Pode parar. Aqui nessa escola ninguém briga. Você está sendo autoritário, você está sendo com amor, né? Ensinando com amor. Então, você pode fazer isso. Às vezes você tem que ser mais ríspido, sim, né? Mas até para explicar que isso é um ato de amor também. E a rispidez tem limite, né, gente? Não é sair batendo, tacando, né? Às vezes a gente fica mais nervoso, mas a gente tem que saber se autocontrolar, controlar nossas emoções. Isso é extremamente importante. Isso é visível, por exemplo, quando as crianças vestem roupa e os sapatos da mãe para brincar, ou quando brincam de professora. Imitando, elas vão aprendendo a conhecer os papéis sociais. Olha que importante isso. A imitação começa bem cedo, à medida que o bebê vai substituindo os comportamentos reflexos que possui ao nascimento e começa sociais, gente. A gente aprende com o outro. Por isso que é importante a interação, por isso que é importante o exemplo para as nossas crianças, tá? Cuidado. As crianças aprendem repetindo. A repetição de rotinas também traz segurança emocional. E é por isso que as crianças gostam de fazer sempre, fazer as coisas sempre do mesmo, por exemplo. Né? Eu não entendia isso. A minha filha assistiu um desenho lá, gente, que eu já tinha decorado até as falas. Nossa! Mas eu acho que eu vi aquele desenho umas 400 vezes, no mínimo. Eu não aguentava mais. Eu sentava lá, ela, quero ver isso aqui. Eu falei, meu Deus, de novo. Por quê? Para ela, tudo, ela vai... né, começando a perceber coisas. A cada vez que repete, ela vai percebendo coisas novas. O adulto, ele já não aguenta mais, né? Já decora até as falas. Eu sabia até as falas da Frozen, sabia tudo. Se eu pedisse assim, Fábio, imita aí todas as falas da Frozen, eu sabia de cabeça. Né? Falava tudo. Ó, o desenho começa assim, aí o fulano fala assim, né? Shrek também, nossa, sabia as falas do gato, tudo. Aí eu já esqueci, né? Mas eu assisti umas 400 vezes. Por quê? É um processo da criança, né? Aos poucos elas vão introduzindo modificações nas suas brincadeiras, testando os resultados e ampliando seus conhecimentos. Crianças pequenas gostam de rotinas. É mais fácil colocar a criança na cama no horário desejado se ajudarmos a manter uma rotina, como escovar os dentes, fazer uma oração e contar uma história. Outro exemplo, ao chegar na creche, sabendo que terá que se separar de um familiar, ela pode querer dar uma voltinha com ele, para depois poder ficar. É uma sensação semelhante àquela que a criança experimenta com seu objeto de apego, o cobertorzinho ou a fralda, por exemplo. As rotinas ajudam as crianças a aliviar a ansiedade que ela sente numa situação difícil. Nossa, gente, rotina até hoje me ajuda a aliviar a ansiedade, né? Por quê, gente? Às vezes, por isso que quando o professor começa, ele vai falar, ele explica lá na lousa o que vai acontecer, o que vai ser feito, a hora de tal coisa, a hora daquilo, a hora da... Isso ajuda um pouco a criança a saber, até que seja capaz de se sentir segura numa nova situação. Eu acho que nessa fase eu ainda estou me aperfeiçoando, né? Porque quando foge da rotina, eu, por exemplo, sinto, né? Então, a criança, né, a rotina ajuda a aliviar a ansiedade. Lembrando que hoje a ansiedade é um dos maiores problemas do Brasil, né? Então, a rotina ajuda, você saber o que vai acontecer, isso. As interações importantes, as relações humanas estabelecidas durante o cuidado da criança favorecem o desenvolvimento do seu cérebro. Os relacionamentos nos quais ocorre interação efetiva são a base do aprendizado para pensar e raciocinar. Além disso, somente através de relações afetivas e atenciosas é que as crianças desenvolvem o vínculo com as pessoas que cuidam delas e, consequentemente, que a confiança básica em si mesmas e no mundo que são fundamentais para todo o seu processo de desenvolvimento. Ah, professor, o senhor quer dizer então que tem que ser afetivo? Sim, trabalha com criança, tem que ser afetivo, né? Não dá para ser o tempo todo
só, para com isso, vocês são muito bagunceiros, e vai, só grito, não dá, gente, a gente tem que ser afetivo, tem que chamar, tem que falar, vem cá, né, agora na pandemia isso tem que ter todos os cuidados, mas, né, vem cá, calma, ó, né, abraça ali, tranquiliza, uma palavra carinhosa, né, um elogio. Não é só crítica, certo? Os relacionamentos fornecem estabilidade, segurança física, nutrição, abrigo, promovendo calor, intimidade e prazer. Então é muito importante que a criança se sinta ali acolhida, que ela sinta, olha, você tem que dar atenção, tem que ter calma, tem que pedir, ó, calma, agora não, tá? Já eu falo com você. E tem que colocar as regras também, né? Então é o que eu falo. Muita gente confunde isso, que ser afetuoso é ser bonzinho demais. Ah, o professor é muito bonzinho, as crianças fazem o que querem. Não é isso. Não é isso. Ah, o auxiliar lá é muito bonzinho, as crianças só falta bater na cara dele. Também não é isso. É você saber, né, ser afetuoso e também estabelecer lá as regras, estabelecer as normas de convivência que são importantes. Brinquedos e brincadeiras de creche, manual de orientação pedagógica, né? Aqui eu coloquei rapidamente, a introdução de brinquedos e brincadeiras depende de condições prévias. E aí o que? Aceitação do brincar como direito da criança. Se a creche não aceita isso, aí, né? Então é um direito da criança brincar e o brincar está extremamente ligado ao desenvolvimento da criança. 2. A compreensão da importância do brincar, visto que um ser precisa de atenção, carinho, que tem iniciativa, saberes, interesses e necessidades. Então, ó, são itens que dialogam entre si, né? Compreensão da importância do brincar, a aceitação do brincar. 3. Criação de ambientes educativos especialmente planejados. Olha aqui, ó, o que eu falei, né? Não é qualquer ambiente, tem que ter lá estímulos, cores, objetos, né, que possam ali estimular a criatividade, o desenvolvimento da criança, que ofereçam oportunidade de qualidade e interações. E 4, desenvolvimento, né, professor? Já caiu em prova, hein? Desenvolvimento da dimensão brincalhona. Imagina se eu sou professor de educação infantil e eu sou super sério. Aí, crianças, tudo bem? Hoje nós vou passar aqui uma brincadeira para vocês sobre isso, tá? Tudo bom? É assim. Ó, quieto, quero silêncio, né? Todo mundo quieto, todo mundo parado. Já pensou, gente? Não, diferente daquele professor que chega, aí, criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar um oi pro tio? Oi! É alegria, gente. É educação infantil. Não pode ser esse, né? Tem gente que, pelo amor, parece que está dando aula nem aula para os maiores é assim. Então, tem que ter, né, a brincadeira. Eu fiz estágio com uma professora, nossa, mas ela era muito brincalhona. Aí ela levava o bonequinho e ficava atrás do armário e aparecia lá, ai, criançada. Então, ela criava um ambiente de alegria ali que as crianças adoravam, né? E é preciso ter isso, né? Essa dimensão brincalhona. Aí coloquei aqui uma questão sobre esse texto aí, ó, brinquedos e brincadeiras de creche, né? Uma questão para dar uma orientada aí, uma questão gigante, ó. Da educação, leia as proposições e classifique-as como verdadeira ou falsa. Então, olha só, as práticas pedagógicas devem garantir experiências diversas, dentre elas as corporais e afetivas. Nesse sentido, o adulto, ao pegar a criança no colo, troca olhares, sorrisos e oferece um clima afetivo e bem-estar, criando oportunidade para as primeiras descobertas. Isso é verdadeiro ou falso? Tranquilo, né? Acabamos de falar disso. Na educação infantil, é fundamental a integração dos tempos de cuidar, educar e brincar. Um bom exemplo de ambiente que integra as três dimensões seria ter os espaços de troca e banho
integrados às salas de atividade? E aí, hein, gente? Ó, cuidar, educar e brincar são importantíssimos, indissociáveis, né? Enquanto a gente cuida, a gente educa, enquanto a gente educa, a gente cuida, enquanto a gente cuida, a gente brinca, enquanto a gente educa, a gente brinca, enquanto a gente brinca, a gente cuida, né? Então, tudo ligado ali. Com o apoio da professora, crianças pequenas exploram autonomamente os objetos e são orientadas a guardá-los após o uso em sacolas que as crianças dessa etapa não sabem ler. Escutar as crianças é um procedimento importante para melhorar a qualidade da educação infantil. A única forma de fazer tal escuta é através de relatos orais. Através deles, identifica seus interesses e experiência a fim de planejar as etapas subsequentes. As transições ou mudanças são muito difíceis para toda criança. Passar de uma atividade a outra requer flexibilidade de horário, o que possibilita uma criança que tenha um ritmo mais lento e que esteja brincando terminar a brincadeira com tranquilidade, evitando choro e desconforto. Qual que é verdadeira, qual que é falsa aqui, ó. Aí tem as alternativas, né? Olha aqui. A, que é falsa, verdadeira, tal. A, C e a D, que é todas verdadeiras. Qual que você marcaria? Vamos ver uma a uma, né? A, aqui a primeira nós falamos, né? É sim, sobre a experiência, o contato, pegar no colo, trocar olhar, sorriso, um clima afetivo, tudo aquilo que eu falei, verdadeiro. Na educação infantil, é fundamental a integração do tempo cuidar, educar, brincar, sim. Exemplo, um ambiente que integra tudo, espaço de troca, né, banho, tudo isso. Durante o banho, você pode brincar, jogar água, né, tal. Tudo isso é cuidar e educar também, verdadeiro. Com o apoio da professora, as crianças exploram e guardá-las em sacolas sem ser identificada, vira uma bagunça, né? Aí desorganiza tudo, a gente não ensina organização, né? Então não é porque a criança não sabe ler, mas os adultos sabem ler, e os adultos fazem parte do contexto da escola também. E aí é falso, né? Tem que guardar bonitinho, identificado, né? Para saber, depois vai procurar, não sabe onde está, vai virar aquela bagunça. Falso, então aqui é verdadeiro e falso. E até aqui ok. A única forma de fazer tal escuta, aqui restringiu, ó, aquilo que eu falo. Quando restringe, a única forma de escutar a criança é através do relato oral? Não, né? Existem outras, desenho, né? Gestos. Então, aqui é falso, né? Restringiu, a única forma de fazer, não. E aqui as transições ou mudanças são muito difíceis para toda criança, né? É verdade, passar de uma atividade a outra requer flexibilidade de horário, o que possibilita a criança que tem um ritmo mais lento, né? Cada um tem seu ritmo, então é verdadeiro. Portanto, nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é a alternativa? Letra C, de criança, né? C de criança. Gente, espero, né? Boa prova, sucesso, independente do resultado, persista, né? Persista. Concurso são etapas. Então você estabeleça metas, assiste meus vídeos aí que dão dicas, estabeleça metas, a cada concurso você pode ir melhorando, estude, né? Ah, só assisti o aulão, fui para a prova e quero passar. Tem gente que estudou mais, tem gente que viu mais vídeo, tem gente que fez resumo, tem gente que lê os textos, que é importante ler os textos, gente, é importante, não é só assistir videoaula, não. Videoaula é para você, né, trazer o texto para a sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A revisão é importante, você fazer revisão, porque o que você vê hoje, você pode esquecer, então você precisa fazer revisão, anotação, né? Ah, eu gosto de mapa mental, faz mapa mental. Eu gosto de anotar no caderno, anota no caderno. Para você chegar um dia, 2 antes da prova, dá aquela lida, para trazer de volta aqueles conteúdos para sua memória de longo prazo, né? Para firmar lá na memória de longo prazo. Se não fica na de curto prazo, memória de curto prazo, 2, 3 dias a gente já não lembra mais nada, né? Não lembra, tá bom? Então, boa prova e continue acompanhando o canal aí, se inscreva, compartilhe, tá bom? Obrigado, gente.